Então, a seleção da especificação de um rebolo depende fundamentalmente de 7 critérios: tipo de máquina, peça de trabalho, tipo de operação, material da peça, dureza, remoção e acabamento. Basicamente isso. Nós vamos ver esses 7 aí que vale a pena a gente conversar. Então, o primeiro deles é o tipo de máquina. E aí eu vou focar na soldagem, tá ok? Existe para usinagem, e aí eu vou focar na soldagem. Então, adequados ao tipo de máquina a ser utilizado. Ok. Então, a mais utilizada na soldagem é o quê? Esmerilhadeira, tá bom? Aquela menor, um pouco maior. Então, utilizado para dar acabamento ou desbastar peças de aço, alumínio e ferro, bem como estruturas metálicas. O formato mais comum é o rebolo do tipo copo reto ou copo cônico. Então, são os dois muito utilizados aí na soldagem de manutenção. Então, a gente vai focar nisso. Então, peças de trabalho. Então, os rebolos podem ser utilizados para desbaste e acabamento. É importante analisar a geometria da peça a ser trabalhada, pois assim é possível identificar o tipo de máquina e operação a ser realizada. Então, qual é o acesso que você precisa ter com o rebolo? E aí você pode ter a geometria mais adequada, tá ok? Tipos de operação. Você pode ter operação de desbaste, então processo de remoção simples, então você vai retirar o material, então você pode retirar o reforço da solda, ou você pode retirar a própria solda que está lá, ou você pode preparar o chanfre sem exigência de precisão. Você vai lá, vai tirando. Já viu quando a gente tem uma trinca na solda? Como é que a gente utiliza? Utiliza a esmerilhadeira para poder ir retirando a trinca, a solda ali onde está a trinca. Então, a granulação do rebolo utilizado nesse trabalho é geralmente grosseira, pois a preocupação não é o acabamento, e sim a remoção. Aí você pode utilizar para corte também, operação de separar e dividir a peça do trabalho, e aí a gente utiliza bastante também. E o acabamento, né? Quando é o acabamento, eu preciso o quê? Um outro disco. E aí, o que a gente utiliza na prática? O mesmo disco. O mesmo disco, gente. É o mesmo. Dificilmente o soldador troca o disco. Então, quando queremos obter superfícies lisas e precisas, a preocupação aqui é o quê? Com o acabamento das peças. Por isso, uma granulação mais fina pode ser usada. Esse acabamento se aplica não só à rugosidade da superfície, como também o que? A melhoria das dimensões e geometria. Então, como ele utiliza o mesmo para fazer desbaste, para fazer acabamento, a superfície do chão fica ruim. Tá ok? A geometria do chanfre. Então, requer uma certa preocupação com isso. Então, se vai fazer o acabamento, muda o disco. Muda o disco. Muda o disco. Material da peça. Então, o material é o material que vai ser utilizado. Então, vai depender do que? Qual material que você tá utilizando? É um material mais duro, um material mais macio? Ok? Então, o tipo de material que você trabalhar de sua dureza também afeta o quê? Na seleção do abrasivo. Então, o ferro fundido é um aço, de acordo com o tamanho de grão, que é a granulometria, qual o tamanho do grão. Lembra do grão de areia? Tem grãos. Lembra, o pedreiro não tem que peneirar a areia? Então, aí, o que ele faz? Quando ele peneira, ele fica aquelas pedras, aqueles grãos maiores, fica na peneira, e os grãos menores passam. É mais ou menos isso. Então, essa granulometria é o tamanho do grão que fica retido na peneira. E a dureza. Então, grãos finos são ideais para materiais duros. Então, ferro fundido, geralmente a gente utiliza o quê? Grãos mais finos para esmerilhar material mais duro e mais frágil. E grãos grosseiros para materiais mais macios, tá ok? Mais dúcteis. Então, isso também é outra coisa interessante. Aí o cara tem ferro fundido e tem aço carbono. Ele utiliza o mesmo. Não estou falando que não pode, mas tem o mais adequado. Quanto à dureza, mais baixa para materiais duros e alta para materiais de fácil penetração. Ok? Então, se o material é macio, o grão tem uma dureza mais alta. Se o material ele é mais duro, o grão tem a dureza menor.
A dureza, né, de um rebolo indica a força com que a liga material une os grãos abrasivos do produto. Então, onde retém os grãos abrasivos, quanto maior a dureza, maior será a capacidade de retenção dos grãos. Então, tem uma norma, a BNT, que ela orienta com relação a isso daí. Se eu não me engano, tem que ter umas letras que você compra por letra também, em função das durezas. Remoção. A quantidade de material removido e o acabamento desejado afeta o quê? Na seleção do tipo do grão abrasivo e na liga. Para acabamento, utiliza o quê? Modelos com grãos finos. Para rápida remoção, grãos, como nas operações de desbaste, utiliza o quê? Grãos mais grosseiros. E isso é muito interessante também, que isso aí tem a ver com velocidade. Então, rebolos vitrificados, então, normalmente são para velocidades não superiores, por volta aí de 33 metros por segundo. E rebolos com resinas, geralmente você opera com velocidades aí, normalmente por volta de 48 metros, 48, 50 metros por segundo. O acabamento. Então, o acabamento está relacionado com o quê? Está relacionado à rugosidade da superfície desejada na peça de trabalho. Então, há uma importante relação entre o acabamento e o grão abrasivo do rebolo. Grãos finos proporcionam um acabamento com maior precisão e qualidade, deixando as arestas mais vivas e as superfícies mais lisas. Então, a rugosidade fica bem menor. E os grãos mais grosseiros permitem o quê? Uma rugosidade elevada, uma superfície áspera. Quanto mais fino o acabamento, menor será a rugosidade e vice-versa. Então, se você quer um shampoo com precisão, usa uns grãos mais finos, né? Ok?